Olá pessoal dos sextos anos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de história, a nossa segunda semana. Na semana passada eu expliquei para vocês alguns conceitos de história. Todos os assuntos que eu expliquei em minha aula passada, ele está no livro de vocês, no capítulo 1 e alguma coisa no capítulo 2. Tanto que aqueles que adquiriram os livros, que estão com os livros, podem acompanhar e dar uma olhada. Por exemplo, o nosso capítulo 1, ele traz como tema História e Tempo. Começa aí com a definição de história, o que a história estuda. Então tudo isso eu já expliquei, vocês sabem, está na ponta da língua. Vimos que a história é uma ciência humana que estuda o quê? Que estuda as experiências humanas, as experiências do homem ao longo do tempo. Nós vimos isso na aula passada, não é? Nós vimos também aí sobre mudanças e permanências. Algumas coisas mudam e outras permanecem ao longo da história. Vamos dar um exemplo para ficar bem claro sobre mudança e permanência. O coronavírus, né, o Covid-19, é um exemplo de processo histórico. Ele tem o início, vamos pegar aí fins de 2019 e início de 2020. E vai ter um fim, terá um fim. Covid-19 ele não será para sempre. Então é um processo histórico que nós estamos vivenciando. Vocês estão vivendo um processo histórico que daqui a alguns anos estará nos livros de história. E quando o Covid-19 passar, nós vamos ter algumas mudanças. Uma das mudanças será a obrigatoriedade do uso das máscaras, não é? Outra mudança é a forma de ensino que voltará a ser presencial, mas a ter permanência também. Ah, professor, que tipo de permanência? Alguns hábitos, né, que nós havíamos deixado, às vezes a gente acaba esquecendo, não é? Como a higienização das mãos, uma higienização com um pouco mais de frequência. O uso de álcool em gel é um exemplo que pode ser uma permanência e um bom hábito para nós também. Então, mudança e permanência. Mudança, aquilo que muda ao longo do tempo, e permanência, aquilo que permanece dentro de um processo histórico. Tá? Isso nós temos na página 9. Na página 11 fala sobre o tempo. Então, eu ensinei para vocês já tempo cronológico, tempo da natureza e tempo histórico. A abordagem aqui é o tempo cronológico. Por isso, nós encontramos diferentes calendários, diferentes povos e diferentes calendários. Nem todo mundo usa o calendário cristão, nem todo mundo usa o nosso calendário, porque o nosso calendário ele foi criado pelo homem. Então esse é o tempo cronológico. Nós vamos encontrar outros calendários, como por exemplo o calendário judeu, o calendário muçulmano, o calendário chinês. Né? Então nós temos diferentes calendários. Um outro assunto ainda sobre o tempo cronológico, que na página 13 nós temos uma explicação, é o como converter um ano em século. A história trabalha muito com século, tá? Década e milênio. Lembrando que uma década, período de 10 anos, um século, período de 100 anos, e milênio, período de 1000 anos. Como eu vou converter um ano em século? Vou colocar um exemplo, um ano aleatório, tá bom? 1990. Então tá aqui, 1990, tá bom? Estamos com a data. O que nós vamos fazer? Vamos tirar os dois últimos números. Tiramos. Aqui, opa. Sobrou quanto? 19, não é? 19. Pois bem, perguntinha simples. Dos números que nós tiramos aqui, é número ou é zero? É 90. Se é 90, então é número. Eu vou pegar o 19 mais 1 igual a
20. Então tá aqui, tá bom? 1990, tirei os dois últimos números. Como é número, eu somo os dois primeiros que sobraram, 19 mais 1 igual 20. Sendo assim, nós temos o século 20, tá? E se for no caso, 1900. 1900. Aqui. 1900. Vamos tirar, por exemplo, os dois últimos aqui. Tiramos os dois últimos. Tá? Sobrou quanto? Sobrou 19. É número? Não, é zero. Se é zero, eu não vou somar, não vou colocar 19 mais 1. Sendo assim, nós vamos ter 1900 igual ao século 19. Século 19, tá bom? Bom, e se for, no caso, aqui 476, a queda de Roma, 476. Ah, professora Elisa, agora vai ficar difícil. É a mesma lógica. Vamos tirar os dois últimos números. Aqui sobrou 4, certo? Como é número, eu vou somar 4 mais 1, que equivale a 5. Então, tá aqui, século 5, tá bom? Então, aqui um outro exemplo. Se fosse, no caso, 400. Ah, é 400. Tiro os dois últimos algarismos. É número ou é zero? Ah, é zero. Se é zero, não somo. Então, 400 equivale ao século 4. Tudo bem? Então, essa explicação aqui está na página 13. Tem uma atividade sobre esse assunto e o professor Elias também vai cobrar isso de vocês. Na página 14, o tempo histórico, eu expliquei na aula passada e vocês também responderam, fizeram uma atividade sobre a atividade da semana, tá bom? Tempo histórico, vimos que tempo histórico é um período de duração, o tempo de duração de um processo histórico. Diferentes calendários, tem um calendário aqui na página 16, o calendário do povo Caiabe, tá bom? Na página 18, a periodização da história. Quais são os períodos da história? Vamos lá. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Beleza? Qual a periodização da história? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Guarda aí. Bom, e nós já finalizamos o capítulo. Tá vendo que bacana? Finalizamos o capítulo e na página 20 nós temos uma proposta de atividade, que será a atividade da semana. Essa semana eu não irei abordar o capítulo 2, então eu vou segurar por enquanto o capítulo 1. Eu fiz um resumo para vocês e vamos continuar nessa atividade, nesse capítulo. Porém, a atividade ela será diferente. Eu vou explorar a atividade do livro de vocês, que vai estar aqui na descrição do vídeo ou na descrição da atividade da semana. Tudo bem? Grande abraço a todos, beijo no coração. Qualquer dúvida, o professor Elias está aqui à disposição de vocês. Tá bom? Tchau, tchau.